sempre eu tenho falado, e isso tem ajudado outras mulheres, quando eu comecei a contar as minhas dificuldades. Porque elas pensavam assim, não. Então, é possível para mim. Poxa, se ela vive isso... Se hoje ela tem 3 lojas e ela passa por isso, então é possível, porque eu também faço. O segredo ali do sucesso de empreender é você ter equilíbrio em todas as áreas. E eu não estava equilibrada. Eu saí da igreja, né? Perdi ali a direção de Jesus. E aí eu perdi o meu casamento. E aí não estava sendo boa mãe, porque eu estava trabalhando 15 horas por dia. Minha filha falava que queria morar com a minha mãe, não queria mais morar comigo. Então eu perdi as minhas pernas. Ali foi quando eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu atendi cliente domingo. Eu saía de manhã, deixar minhas filhas em casa e ia atender domingo. E aí, depois eu fui vendo que, na verdade, eu precisava só gerenciar o tempo. Que eu teria tempo para tudo. E aí a Thaís começou a cuidar dessa parte, eu comecei a viajar, comecei a fazer cursos, voltar a fazer cursos, porque eu já estava tão dentro do salão, que eu não tinha tempo para nada. Quando você emite nota fiscal, você gera imposto. E se você não emite nota fiscal, você não passa credibilidade para o seu cliente. Então, eu não aceito pagamento de cartão de crédito, eu só aceito dinheiro. Então, às vezes, você perde uma venda, perde um serviço grande por não querer pagar o imposto da máquina de cartão, as taxas que o banco oferece. Então, o regulamento interno existe, é para ser cumprido. Quando um cliente ele assina o termo de matrícula, é um contrato que ele faz, que ele está contratando a prestação de serviços de uma academia. Então, ali tem as normas. Ali tem o que eu tenho que oferecer. Uma estrutura, com água limpa, com água, luz, aparelhos funcionando. Dentro desses 20 dias, o Senhor começou a dizer para mim, você está aqui para escrever. Você está aqui para escrever. E o que eu pensei? Vou escrever o quê? A história do menino. Porque eu tô aqui por causa do menino, é um testemunho vivo, né? Não sei o que vai acontecer, mas só o fato de ter gerado sem poder já é um grande testemunho, né? Toda a minha história, meu casamento e tudo mais. Então, é isso. Comecei a escrever. Realmente, assim, o marketing é uma coisa que muita gente não tem, não sabe por onde começar. E aí... é isso, você vai fazendo um fluxo de perguntas para você ter uma coerência nesse caminho que você vai seguir. Então, o público, o seu propósito e o seu produto. Mas assim, são entraves, são obstáculos, às vezes são barreiras que a gente vai vencendo. Sim. E isso nos fortalece, isso nos edifica. Porque assim, tudo que vem muito fácil, sabe, Mayara, eu acho que muitas das vezes não se dá valor. Sim. E aquilo que a gente busca, aquilo que a gente arregaça as mangas para resolver, é mais prazeroso. Então, assim, eu não me arrependo em nenhum momento dessas minhas trajetórias. Acho que dica é sempre comece o seu negócio procurando começar formalizado. Porque hoje em dia o governo, o Estado, ele exige muito do empreendedor para que ele emita uma nota, para que ele seja reconhecido, para que ele tenha um CNPJ. Então, comece formalizado, procure se formalizar mesmo. A mensagem que eu deixo hoje para esses empreendedores, para elas não desistir, né? Eu não desisti do meu negócio, eu permaneci, eu insisti, tive a ajuda da minha filha. É bom quando você tem uma ajuda de uma pessoa, assim, de uma amiga, uma filha, um parente, né? Então, assim, isso ajuda bastante, né? Porque é um incentivo. E quando a gente começa a empreender e entender o que é empreendedorismo, a gente busca também o conhecimento de saber precificar nossas peças, de saber como divulgar, aonde está meu público-alvo, aonde eu vou escoar meus produtos, né? O que realmente eu quero, qual é o meu nicho, focar no nicho certo e correto, porque biscuit dá para você fazer várias coisas, mas o que eu vou fazer para me dar um retorno financeiro, para eu não trocar 6 por meia dúzia? Não vai adiantar você ter uma empresa que vai faturar, porque quanto mais a sua empresa faturar, é o famoso assaltante, você vai assaltar a sua própria empresa. E aí as coisas caminham juntas, né? Porque, fim ao cabo... Juntos. Quais são os tipos de contrato que você precisa realizar com o seu fornecedor? Né? O que te blinda nessa relação com o fornecedor? Eu sou uma hamburgueria, eu preciso desse pão aqui. Tu vai trocar de pão, teu cliente não vai
não vai perceber? Vai. Então você precisa manter uma relação saudável com esse fornecedor de direitos e deveres, né? Não era aquilo que eu queria, não vou mentir. Era só mesmo o início. E dali dos doces, com a comunicação, conhecer pessoas, eu entrei para o mundo de maquiagem, né? Mary Kay, comecei a ser consultora Mary Kay, que foi um divisor de águas na minha vida também. E vender maquiagens em geral. Eu fazia já a maquiagem, né, bem assim, e comecei a vender maquiagem. Eu me apaixonei pro mundo da maquiagem. Foi o meu início. E com essas duas frentes, porque você começou o seu trabalho lá com panificação, né, que agregou o conhecimento que você já tinha, né? Uhum. E você continuou ali vendendo para fora e trabalhando no lugar onde você já trabalhava. Sim, eu passei 12 anos nessa empresa. Eu fui mandada embora ano passado. E até, assim, o dia que eu fui mandada embora, eu fazia N situações para poder vender no trabalho. Era bolo de pote, era um pudim. Que muitas daquelas crianças vão fazer também no futuro. Então, a gente sabe que a gente vai construir ali com as crianças algo que vai ter um retorno, né? A gente vai criar uma sociedade que vai se preocupar mais. Pelo menos se a gente ter a certeza de que uma criança vai sair dali e vai fazer o que a gente faz hoje, já deixa o nosso coraçãozinho quentinho ali, grato por saber que nosso serviço não foi em vão.